eu sempre saio já de casa pensando que isso é uma coisa muito importante, né, para a matéria. Os fatos são muito importantes, mas a observação que você tem de como ela se comporta, de como é o rosto, como é o tom de voz, detalhes, né? Como diz o João, detalhes, ele lá na redação cobra detalhes, né, de todo mundo. Os detalhes compõem toda a história e revelam muito sobre o entrevistado, né? Então eu sempre saio de casa com esse objetivo, de observar, de ouvir. Eu falo muito pouco, eu observo. Isso é fundamental, falar pouco quando você está entrevistando. Isso, falar pouco. Eu tive um chefe que me ensinou isso, né? Na Editora Abril, acho que foi uma das coisas mais importantes que eu trabalhei, que eu aprendi lá. Ele dizia, quando você faz uma pergunta, deixa o entrevistado se enrolar na sua pergunta. Não fique tentando, porque às vezes você pergunta, aí o entrevistado tem aquela hesitação. E aí fica aquela situação desconfortável, você tenta ajudar, né? Então, você faz uma pergunta e já logo tenta dar uma resposta, uma meia resposta ali para ele se agarrar e sair daquela situação meio embaraçosa. Não, é nessa hora em que ele está enforcado que você vai conseguir as melhores coisas. Então deixa o cara se enforcar na sua pergunta, né? Então eu sempre tentei fazer isso, falar pouco e ouvir muito e tentar pegar ali as hesitações e tal. E não foi só o Zé Alencar, o Ferreira Goulart também, foi uma outra capa que a gente fez, uma entrevista. É verdade, essa capa é sensacional. Ferreira Goulart, ele tinha escrito um artigo para a Folha de São Paulo, ele mencionava em 2 linhas que ele teve 2 filhos que tinham esquizofrenia, e era um artigo que ele falava ali dos problemas de falta de assistência à saúde mental no Brasil e tal, e que havia toda uma discussão, uma luta política aí nessa questão da psiquiatria, e ele fez um artigo sobre isso, sobre a situação, e ele mencionava em 2 linhas só, porque eu tive 2 filhos, tal, com esquizofrenia, não explicava mais nada. Aí eu fiquei muito curiosa, fui pesquisar e vi que não tinha saído nada, em lugar nenhum, ninguém tinha contado essa história ainda. E aí resolvi ligar para ele e tal, ele coisa, né, tá todo duro assim, e mal-humorado e tal. Mas aí tudo bem, marquei, fui lá e acabou ficando uma entrevista muito, muito bacana, assim, com muitos detalhes. Ele contou a história inteira e a gente fez essa capa, depois ele topou fazer vídeo, topou fazer tudo e foi muito legal. Foi a mesma coisa.